tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, sou da empresa Telco Clean, é o primeiro podcast que a gente está fazendo. E para apresentar a nossa empresa, a Sim. história o que da empresa, como ela começou, como que iniciou, a história minha e da Elke, como a gente se conheceu, como que teve essa ideia de vamos lavar sofá, né? E aí tem muita coisa pra gente contar, tá, pessoal? Esse podcast a gente fez aí pensando legal aí para os nossos clientes, tá entendendo como começou, conhecer um pouco da gente, mim e da Elke, e também entender um pouco mais que eu assisto muito podcast, né? Então eu vejo muito podcast. Eu gosto de podcast particularmente. Tem gente que escuta um podcast, assiste até 10 minutinhos, que eu não, de verdade, eu assisto um podcast até o Muito. final. Eu vou até o final porque eu gosto das histórias, porque o podcast mostra a história, né, Sim. da pessoa, como que ela chegou lá, as coisas que aconteceram no meio do caminho, eu gosto muito de humor, às vezes eu brinco também, é o que fala que eu sou risadinho, eu gosto de brincar A mesmo. famosa risadinha, gente. Eu gosto de brincar mesmo. É, então vamos lá. Meu nome é Thiago, minha esposa Elke. A gente começou a empresa em 2017, né? Iniciou 2017, mas foi registrada acho que em 2019. E eu vou dar o início como conheci a Elke antes de começar toda a história, né? Do trabalho da gente. Sim. Inclusive a Elke vai fazer 13 anos amanhã de 13 anos de casamento. casado. A gente namorou, noivou Noivou e e casou. casou. A gente fez tudo do começo mesmo. Minha sogra era muito exigente. Ela falava, ó, bicho, só vai dormir na cama com a minha mãe, com a minha esposa, depois que tu Tiago. casar. Entendeu? Então a gente. Ai, E Tiago. foi muito bacana. O João tá mais aqui, né? Ela partiu. Mas foi muito legal. A El que eu conheci no shopping, né? Eu fui de tarde comer um lanche no shopping, e a irmã dela tava lá. E o meu colega conhecia a irmã dela e falou: Ah, minha irmã vai vir aqui na mesa pra comer um lanche com a gente. Aí quando ela chegou e tal, e eu falei: Pô, nossa, que legal e tal. Aí começamos a conversar ali e tal. Não existia WhatsApp, tá, pessoal? Não tinha smartphone, não. O negócio era bem antigo mesmo. E aí a gente se conheceu, trocamos o telefone, né? Tal. E aí eu comecei a conversar com a El, que mandando mensagem pra ela, e mandava mensagem, ela respondia e tal, até um dia que a gente marcou de realmente se falar, se conhecer. E aí começou toda a história, a gente se conheceu, começamos a sair, sair não, cheguei nem a sair com ela, marquei uma viagem, que eu tava de férias da firma que eu trabalhava, e foi com muita persistência, eu falei pra ela, vamos viajar comigo e tal. E aí não sei, tem que ver com a minha mãe e tal. E aí, com muita persistência, até que ela foi. A gente viajou, foi uma viagem que a gente esquece até hoje. Depois dessa viagem, viramos até viajante, viaja todo ano aí agora. E aí, Gosta de uma gosta muito viagem. de viajar. E aí, foi uma viagem que marcou, né? E aí começamos a namorar. Aí do namoro, noivamos. E aí, em seguida, depois do noivado, a gente casou. E um pouquinho da minha história eu vou contar, e depois a El que vai contar um pouquinho dela, né? Eu fui mecânico por 20 anos, né? Meu pai teve loja, setor automotivo, por uns 14 anos. Trabalhei com meu pai desde os 14 anos de idade, né? E eu fiquei embaixo de carro pela minha vida inteira. Sempre com a calça suja, camiseta suja e tal, trabalhando com carro. E aí, quando a gente casou, eu continuei trabalhando com carro, trabalhei nas empresas e tal, até que a última empresa que eu trabalhei, os dois donos, que hoje são meus amigos, né? Meus Sim. clientes, nossos clientes, e ele falou: Ó, Thiago, eu tenho uma máquina aqui para lavar sofá, e você sabe lavar? Eu falei: Não, eu vim aqui para trabalhar, né? Com carro? Aí ele: Então. Eu falei: Mas vocês sabem? Eles: Não, não sei. Nenhum de nós dois sabemos.
Você vai ter que olhar no YouTube. Eu falei, como assim? Como assim olhar no YouTube? Como assim? E aí eu comecei a olhar no YouTube e aí comecei a fazer um sofá no final de semana, no feriado. E aí e lá na empresa dele eu comecei a fazer um aqui, outro ali. Foi começando a aparecer. Aí até que final de semana eu comecei a fazer pra mim, né? E no feriado, porque a Elke, na verdade, foi tudo ideia dela. Ela falou: vou comprar máquina pra você começar a lavar sofá. E aí você vai final de semana lavar sofá e feriado. E ela era frentista, trabalhava no posto de gasolina. E era uma luta, era uma correria a nossa vida e tal. E aí eu comecei a fazer, fui fazendo aos pouquinho e tal, e aí foi indo. Aí até que a empresa, eles não aguentaram ficar com a empresa aberta e eles tinham o emprego deles, né? São irmãos, são policiais os dois. Se estiver assistindo depois o podcast, um abraço aí, o Alexandre. Alexandre, gente boa demais, Vagnão, gosto demais de vocês, né? A gente fica meio emocionado, né? Mas é isso, Thiago. A gente fica um pouco emocionado porque Tem toda uma história, né, amor, por trás. é, tem toda uma história que às vezes a gente fica pensando, as pessoas falam, não vai dar certo o que você tá fazendo e tal, e meu, tem certeza, né, que isso aí vai dar certo e tal. E a minha esposa acreditou muito em mim, eu acreditava muito em mim também. Foram muitos não, Foi né? muitos não. E No aí começo, eu né, comecei Thiago? aos pouquinho, assim, e é uma coisa que entrou é uma passagem que tem na minha vida, assim, que eu nunca vou esquecer. Eu tenho um amigo meu, Rodrigo, gente boa demais. Rodrigo, vê o podcast aí, ó. Um abraço, viu? Você também faz parte dessa história, você é sensacional. Corretor de imóveis, se quiser chamar o Rodrigo aí, ó. Compra imóvel com ele. O cara é 10. Rodrigo Macedo, tá? Segue ele lá no Instagram. E a família Macedo, tenho um maior carinho por eles, Marcelão. E aí o Rodrigo chegou e comentou comigo assim um dia, né? E falou: Thiago, você não tá afim de vender uns imóveis no dia que tá meio devagar, né? A higienização e tal. Dia que você não tem agendamento, você vem aqui e vende imóveis. E não era todo dia que eu tinha cliente, era um dia sim. Depois de 3, 4 dias eu tinha o outro cliente, tinha a semana inteira, que às vezes eu não tinha um cliente. E aí eu falei, pô, Rodrigo, eu acreditei no meu sonho e eu vou nele até o final. Eu sei que a empresa vai dar certo, então eu não posso ficar pulando. Tô focado, eu tenho que persistir. Ele, não, tá certo, mas se você quiser, o convite tá aberto, porque eu confio muito em você. Pô, a gente somos amigos, você é um cara gente boa demais e tal. Eu falei, pô, agradeço demais o convite, porque, né, confiança que as pessoas têm, né? E dali eu comecei a captar alguns clientes, e aí foi indo, aí Deus trouxe uma pessoa Mas maravilhosa. conta do primeiro, o primeiro cliente, o primeiro tapete que a gente lavou, onde foi, né? Ah, tá, verdade, Totalmente. verdade. Que a história é grande, é longa, né? A gente Verdade. lavava o tapete. O primeiro tapete a gente lavou no quintal. Então, o que eu falo é a força de vontade. Quintal do Porque condomínio onde a gente mora. isso, no Uma condomínio. loucura, né? E aí depois os condôminos veio atrás, nossa, mas vocês não podem fazer isso. Mas enfim, a gente foi, a gente fez, sem olhar para trás o que ia acontecer. E por que a gente está trazendo tudo para vocês? Porque isso motiva, né? Então a gente tinha um não e a gente falou, não, a gente vai correr atrás do sim. E aí vai dar certo, já deu certo. A gente escolheu até sentar no sofá o nome da empresa, né, Thiago? Tá aqui, ó. Até o que Telk clean. Clean, Thiago e Tem uma Elke. história, né, esse Esse nome. nome tem uma história, amigo da É o nosso Elke, nome, muitos não Luciano. sabem. Luciano, se estiver assistindo, gente boa Tem demais uma também. marca, todo mundo pergunta, nossa, Todo mundo mas que marca pergunta. legal.
Mas essa marca é o nosso Ele que nome. fez esse logo, ele É, que fez essa cor, ele que escolheu essa é cor. verdade. Muita gente conhece pelo caso do verde, né? É. E E é isso. E aí a gente lavou o tapete. Olha só para vocês verem, gente. Assim, a nossa estrutura hoje. Então, quando a gente está assim, porque empreendedor, eu falo que a gente tem que ser a força de vontade mesmo. E aí a gente lavou o tapete, penduramos no varal, pingando, né? O varal estourou. Eu falei, tia, o que que a gente está fazendo? tem que Mas a fazer um gente. suporte, aí E o fez o suporte, a suporte. É. gente não desistiu. E eu vou contar para vocês a máquina. A gente começou com uma máquina, a gente presta É, atenção. uma máquina. Vocês que estão aí assistindo, não desistam do sonho de vocês, porque É, já deu certo, sempre dá certo. E eu falo que é a força de vontade, a persistência. A gente começou com uma máquina, até o Kiclean, começou com uma máquina de cento e R$ 120. vinte reais. A gente foi buscar essa máquina, o Em Thiago foi Itanhaém. buscar em Itanhaém. A gente Em comprou pelo Itanhaém. OLX. É, E essa máquina fez a gente comprar uma máquina que custa R$ 60.000. foi, Dessa máquina de R$ 120, a gente conseguiu comprar uma máquina de R$ 60.000. foi. Então a gente fala, nossa, mas como assim, né? A gente não acredita, como que é? É, Então é isso, foi mas tudo, ainda tem muita coisa tem nesse muita caminho, coisa. porque, assim, antes de criar a clientela e trazer a pessoa que eu vou trazer ainda, que foi Deus que trouxe ela, na verdade foi Deus desde o começo, é Deus até hoje, vai ser sempre. Ela, como é que eu vou dizer? A El que vendia brigadeiro para completar, né? Sim, gente, Completar a renda, a El que vendeu o brigadeiro gourmet, doce gourmet, né? Beijinho, brigadeiro. sim. Por muito tempo, acho que uns 2 anos, né? O que mais ou Sim, eu menos. vendia brigadeiro, né? Eu fazia brigadeiro gourmet e eu fiz para ajudar mesmo. Na Queria ajudar renda, o Thiago na renda. Eu era frentista, né, no começo, mas você já tinha saído do mas já posto tinha já. saído do poço, né? Foi meu emprego. Eu trabalhei em poço desde os meus 18 anos, mas falei, não, tá na hora de parar. Eu tinha ficado doente também devido ao combustível. Ela ficou bem magrinha. E aí eu comecei a vender brigadeiro para ajudar ele na renda, né? Porque a gente queria ajudar para a gente chegar, né, a conquistar o nosso. Resumindo, gente, a gente, né, conquistar a nossa empresa, É, que sempre foi o nosso sonho, né, que tudo agora está acontecendo. Então, só que falar aconteceu, que muita gente fala, olha, estamos assim, não. A gente tem muita coisa aí que a gente passou para, né, para é. conquistar hoje os clientes que a gente E ainda tem conquistou muita estrada pela e frente tem ainda. muita estrada pela frente. Então, não é só um dia. Então, são escadinhas, né? Uma escada que vai passando para outra, outra, e aí vai Vai acontecendo, acontecendo. E né? aí a El que vendia esse brigadeiro gourmet Inclusive na Costa e Silva, na gente. Costa Quem Silva, tiver aí lembrar Pernambuco de mim, aqui, Pernambuco aqui, é, teve uma clientela boa, que hoje são clientes da lavanderia. sim, E vendia muito. Ó, quem vende brigadeiro aí, ó, escuta essa conversa aí, na esse bandejinha, podcast. tá, gente? Era Não uma abandona. caixinha. Se você sabe fazer um doce, meu, do doce vai virar tua doceria. Não, não desiste. E aí a El que começou a vender, né? E nossa, tem uma história muito doida, porque teve um dia que ela ficou doente, ela vendia nas policlínicas, né? Da Sim, Praia Grande, nos pronto-socorro da Praia Grande, no PS lá do Quietude, e eu entrando dentro dos PS lá com bandeja, atendendo o enfermeiro, o médico, ó. A El que tá doente hoje, eu tô aqui atendendo em vocês e tal. Santos, no Em Gonzaga. Santos, no Gonzaga, uma correria danada, gente, danada. E aí a gente tinha um carro que era uma benção, para não dizer outro nome, que esse Thiago, carro ele esquentava, tá? Ele esquentava, né, Branca? E ele ele parava. aquecia. E eu falei, meu Deus, esse carro. E o banco do lado do motor do passageiro, o banco era quebrado, então é o que ficava assim de lado. Aí um amigo meu até, Mas era o que tinha, gente. o Jefferson, abraço, Jefferson. Era o Ele que até falava tinha. assim,
Eu acho que a Elke tá Obrigada. brigada com o Thiago, que ela tá assim de lado, ó. Não estão se falando, não. Ai, Era um gente. banco quebrado no carro. Você tinha que falar. Eu sabia que você ia falar Eu isso. falava, Eu tinha cara, certeza. que é isso? Esse carro, Jesus amado. E aí, Sem filtro, né, sem Thiago? filtro, podcast é sem filtro. E aí, meu, a gente ia com o carro, eu atendia. Aí começou a ter a clientela grande, porque aí a Elke já não vendia mais o brigadeiro. E a gente ia vender o brigadeiro com esse carro também, né? Detalhe, E gente, às vezes a gente só tinha gasolina para ir. pra ir, Aí a gente é, tinha que vender o brigadeiro para ajudar na gasolina para pra voltar. voltar. E para Tava pela comprar fé, material para trabalhar, eu pra falo, pela trabalhar. fé mesmo. Então a fé também, É, gente. não sai do atacadão pegando aquelas É, barras de já chocolate. vendia, já ia Hoje comprar eu para entro fazer de no corredor novo. naquelas barras, falei, ô Jesus, essas barras tá aí. Mas, gente, é isso. É, cara, e aí, meu Deus do céu, mas a gente fica animado quando eu vejo que o chocolate passa uma história na minha mente, assim, da Elke também, A né? fé, ela É, fortalece. fortalece, é. E aí, quando ela parou de vender o brigadeiro, que aí já criou uma clientela, que já poderia manter, né, sem precisar vender brigadeiro. E aí começamos a atender uns clientes legais. E um deles, a gente chegou aí. Não vou falar os clientes aqui, eu vou, mas um abraço para todos os nossos clientes, meus, vocês são demais. A Assim, gente graças a ama Deus, vocês. a gente tem clientes assim É, que hoje são até amigos da gente, gente cliente boa amigo. demais. Até nisso Deus é bom com a gente. Viu, Josi? Um É, beijo pra você, sua é linda. A Josi nem se fala, a Josi é sensacional. Luledo e assim vai indo Sim. várias clientes aí. É, e aí a gente fomos na Marina fazer um serviço, né? Guarujá. Estamos na praia, indo com o carro, esse carro esquentava. Aí eu tava com os funcionários no carro já. Aí eu falei, já sei que esse carro vai parar. Eu parava assim na hora da praia e parava e ficava lá. Eu já, vamos parar, e parei. Aí o carro vai parar, parou. Sentava no banquinho como se estivesse com a vida boa, olhando pra É, praia assim. Falei, meu Deus, pro carro esfriar. esperar esse carro esfriar pra nós ir embora. Resumindo, foi assim pra ir e foi assim pra voltar. E aí alguns colegas meus falavam, Thiago, vende esse carro, Thiago. Você precisa de um carro para trabalhar. Eu falei, calma, que a hora certa, esse carro vai vir. Garganta irritada. Aí, não, mas vende esse carro, Thiago, vende esse carro. E, nossa, eu chutei esse carro já várias vezes. Eu já dei soco nesse carro. Ela já me chutou por causa desse carro. Pô, tô empurrando esse carro, que ela tava empurrando o carro. E tu enchendo meu saco, pegou e me chutou. Vai você, esse Meu carro, encheu o Deus. saco pra lá. Aí eu falei, meu, esse carro tira a paz da Com gente. carinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. E os próprios funcionários davam risada, eles davam risada da situação. Falaram, nossa, esse carro vai endoidar você e a Elke. Foi, vai endoidar não, já endoidou. E aí, até que conseguimos vender o carro, né? Graças a Deus. E aí, aí compramos outro carro. O carro que a gente comprou foi para uso pessoal e para o trabalho. E aí hoje, graças a Deus, tem um carro só da empresa, só que é Foi tudo maravilhoso. acontecendo, né? Foi tudo acontecendo, Aí mas a até chegar gente. lá eu vou É, ainda explicar que tem muita coisa ainda aí. Começamos a lavar tapete na garagem do condomínio da nossa casa. A gente mora em eu falei. condomínio, essas casinhas sobrepostas que fazem hoje, né? Então são 6 vagas, né? Cada um tem sua vaga. Olha a loucura da minha cabeça de querer fazer e eu tinha que fazer e o negócio acontecer. Hum, E eu não tinha condição de pagar um aluguel para poder lavar o tapete sim. e tal. E aí comecei a lavar tapete lá, e comecei a lavar com uma máquina que aí acabou de falar que compramos. Enxaguava o tapete com um rodo. Hoje vocês Rodo que. doméstico, gente, Doméstico, hoje olha vocês que isso. estão aí, olha os stories da empresa, vocês vê o rodo que tem, as máquinas, tudo. Vocês vão ver que loucura que era. E assim, eu entregava o tapete sensacional, incrível que pareça. É, E hoje eu falo para os funcionários, eu falo, vocês têm todos os maquinário e hoje vocês não pode deixar algo tudo de acontecer, primeira, porque a né? gente não tinha e ficava da mesma forma. E aí começamos a lavar até que um morador, né, vizinho nosso, pegou e falou assim, pô, Thiago, leva mal, mas não pode ficar lavando tapete aqui não, aqui é a garagem do...
da gente. Eu falei, cara, que doideira que eu tô fazendo. E aí comecei a estender o tapete num suporte que eu mandei fazer e coloquei esse suporte na área de serviço de casa, que ela tem Primeiro foi no 6 metros de varal, depois no comprimento suporte. e 2 de largura. Para colocar esse suporte lá, você imagine a engenharia que foi. Ele era desmontado Uhum. e tal. E aí eu tenho foto dele até hoje aí, né? O tapete estendido lá no esse Sim. suporte. E o suporte tá hoje na lavanderia até hoje. E aí começamos a colocar lá eu e a Elke sozinho nesse suporte. Falei, nossa, que doideira, Elke, isso. E aí a demanda de tapete foi aumentando. E aí minha mãe falou, eu falei pra minha mãe, mãe, me cede esse espaço seu que você tem a sua lavanderia, que é em cima da sua casa, pra eu começar a lavar tapete, porque aumentou um pouco e eu preciso de um espaço. Ela, tá bom, filho. Vem pra cá, ajuda na luz e na água e mete bronca. Eu falei, tá bom. E aí comecei. Aí tem uma escada que era pra subir lá na lavanderia da minha mãe, subindo cada tapetão grande e tal. Ir lá e descer, nossa, o negócio era uma doideira. E, meu, foi indo, até que eu falei, agora a gente já pode sair. E aí alugamos um espaço no qual estamos até lá, estamos lá até hoje, que é a lavanderia na aviação, e fizemos melhorias bastante lá e estamos melhorando cada vez É, mais. nós preferimos investir em maquinários, né? É, e depois comprar o terreno e a gente fazer a nossa lavanderia. Então a gente optou por pagar o aluguel, mas porém fazer a lavanderia com os maquinários mais melhores, né? Que pode estar atendendo melhor nossos clientes, né? Sim, é um espaço muito Porque bom, a gente sempre prioriza isso. Os clientes, a gente sempre está trazendo o melhor. A gente sempre inovando, faz né? inovando, cursos, feira. Feira, vai Então, todo ano, produtos de primeira linha, porque quando eu sempre falo para ele, a gente fala clientes, amigos, né? Porque Uhum, quando a gente entra na casa do cliente, a gente está levando, a gente não é, lógico, a gente está trabalhando, né? Então sim, a gente quer crescer, mas a gente entra, a gente está levando limpeza, então é alegria, é limpeza. é, Então, quando você vai embora, aí fica aquele cheirinho. Então, você está levando um bem-estar para o seu cliente. Então, é conversar. Eu gosto sempre de ter o contato. Às vezes falam, chegaram a perguntar para mim, mas hoje a sua empresa já dá para você não ir, mas eu gosto de ter esse contato. Eu coloco o uniforme e eu vou, eu participo, aham, eu converso. Então, cheguei até assim, às vezes é até psicólogo, né? Eu digo que começa a conversar e ali já é amigos mesmo, vira amigo, começa a conversar e é legal é, essa troca que tem, né, é Thiago? legal, porque você tá na intimidade do cliente, da pessoa, né, que no qual não te conhece, primeira vez que você tá lá, Sim, e ela tem toda a confiança de você estar dentro da casa dela, né, você tá dentro da intimidade dela, então você tem que respeitar, você tem que fazer com todo carinho como fosse para você, sim, e fidelizar aquela cliente, que ela vai ser tua cliente, sua amiga, os parentes delas vão ser teus clientes. É uma corrente muito boa, né? Uma corrente muito positiva. E a gente até hoje respeita muito isso e tem muito carinho por isso. Eu e a El que são portas muito boas, preserva muito isso, sabendo até onde a gente pode estar indo, Aham. até onde você pode estar entrando, né? É, Então é muito é importante, muito né, Thiago? importante, É limpeza. beleza. Então a gente sempre prioriza isso, É, a limpeza, a higienização, o bem-estar, né, dos pensar. clientes. Então é isso. Quando o cliente ele contrata para isso, né? Ele quer uma limpeza, então se o cliente está te contratando, então você tem que oferecer o melhor para ele, né? Como você quiser, como você queria para você, se A alguém gente, fosse prestar um sim, serviço na como sua casa. isso, exatamente. E você está pagando nada mais que justo, você tem que entregar um Sim, negócio, um serviço de excelência, né? E quando você faz com amor, que você gosta daquilo que você faz,
voltando à história minha, né? Você fideliza A o Elke vai cliente, falar né? dela ainda, que ainda da história dela ainda tem muita coisa também. Você, você acaba, é um conjunto, você ama o que faz, faz com Sim. prazer, né? Com muito carinho e automaticamente aquilo vai sair de excelência. E Imagine um médico tá fideliza, né, lá, Tiago? um médico tá lá numa cirurgia, aí não gosta de fazer cirurgia de coração, aí rasgou o coração do cara lá. O cara morreu lá, Deus me livre. entendeu? É muito Então, sério. cara, é uma coisa séria, pô, não E é. você Eu tô dando um fideliza, exemplo, né? brincando, mas E você fideliza o você cliente, né? fideliza o Gente, vocês cliente, fidelizam os clientes. fideliza o cliente. Então, eu fiquei muitos anos debaixo de um carro, como eu falei no começo da história, né? Aqui no podcast. Então, quando eu encontrei essa área da limpeza, que Deus abriu essa porta para mim, eu me apaixonei pelo trabalho na primeira vez. Foi a paixão de primeira vista, assim mesmo. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Cara, que negócio show de bola. Que negócio bacana. Eu amo o que eu faço, a El que é a mesma coisa. E eu não quis mais saber de carro na minha vida. Tanto que, voltando à história, meus amigos, Thiago, você quer ficar, quer render, ficar com oficina? Eu falei, pô, obrigado, vocês são gente boa demais. Eu sei que vocês confiam em mim, mas eu não quero mais trabalhar com carro. Eu, eu quero ficar, fazer outra coisa. Na época eu abri uma mercearia, né, Elke? É. Tem a Foi um mercearia da tempo história. bom, né, Foi um Tiago, que tempo bom passou. que Foi uns passou. ciclos, mas Teve a que se mercearia encerrou. também. A mercearia, nós ficamos um pouco tempo com a mercearia, porque a gente já estava com a empresa, mas ela abriu mais por causa da mãe, que a mãe teve um AVC e ficou cadeira de roda e ela queria estar mais junto da mãe. E a mercearia era debaixo da casa da mãe dela, que é um sobrado. E, e aí eu falei pra ele, eu falei, não, eu não quero mais. Aí hoje, com o maior prazer, eu levo o carro com amigos meus que tem oficina, né? E tenho o maior prazer de pagar para eles fazerem, porque eu não tenho mais prazer de estar mexendo, não me vejo mais. Pelo contrário, eu abençoo a outra empresa que vai, né, tá lá prestando Sim, serviço pra gente. E tá tudo certo, porque não é mais o meu foco, não gosto mais, tenho amigos meus que trabalham com carro a vida inteira, tá em outro ramo, e mesmo assim ainda gostam de mexer no carro e tal. Eu não tenho mais esse prazer, particularmente eu não tenho. A não ser lavar o carro, eu lavo o carro, encero o carro ainda, né? O carro da gente eu lavo, encero. Da firma também, eu higienizo os carros, mas eu mexer no carro e tal, não tenho mais isso. Também tudo muda, né? Hoje já tô com 43. Eu conheci a Elke com 30 anos, 30 ou 29, né, Elke? Casamos, eu casei com 32 anos, isso. Eu né? te conheci com 29, com 30. Com E eu tinha 30, né? completado 33. 33. Aí, com 32 casamos. Então, querendo ou não, o tempo muda, né? Já tá com 40 e pouco, então as práticas vão mudando, isso é natural da vida mesmo. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais calmo, mais conservador, vai ficando, que é mais sossego, né? É até engraçado que né, a gente fala muito dos velhos, né? Ficar velhinho, cara, velhinho só quer sossego, né? Mas é mais ou menos isso aí mesmo. É. É E o mais ou menos. sangue de empreendedorismo, né? Eu E sempre tive, é, falando um pouco de mim, eu sempre tive, né, isso. Sempre de empreender. Então, teve muitas coisas que falo que são bagagens que nos ajudou também. Eu já cheguei a vender canga na praia, gente. Eu em São Paulo também comprava, né? Tô citando a minha história para vocês ver que tudo, né? Tudo que aconteceu. Já cheguei a vender canga, vendi ao brigadeiro, como eu falei. Trabalhei numa peixaria, né, Tiago? foi. Ah, tem um chup-chup, né? Esquecemos do Trabalhei numa chup-chup. peixaria, vendi Tem geladinho, um o famoso geladinho, tem um din-din. geladinho, né? Então, isso tudo me ajudou a ter o contato também com o cliente, porque eu comecei, por incrível que pareça, depois que eu comecei a vender os brigadeiros, eu comecei a ter mais contato com mais empresas, as donas também de empresa, isso também me ajudou, me abriu muita mente. Então, acabava que a gente ia conversando, eu falei, poxa, né? E aí ficava na minha cabeça, pô, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então, olha aí que bacana, né?
e conversando, às vezes falando até de empreendedorismo. Então, muitas clientes que estiverem me assistindo vão lembrar de mim, da minha história. Eu agradeço, porque muitas falaram assim para mim: nossa, mas você, o jeito que você entra, o jeito que você fala, nossa caixinha, tudo arrumadinho. Eu vinha com uma caixinha, detalhe, era uma caixa do faqueiro de casamento, Faqueiro de gente. Eu casamento. forrei, mandei colocar o adesivo, né, o marketing, e ia vender. Aí quando eu abri as nossas caixinhas dos sonhos, e lá tinha brigadeiro. Então, a ideia Faqueiro de que, né, casamento, ideia Thiago, dela. Foi, surgiu. foi, foi. Então, isso me é Faqueiro de tudo casamento. motivação, gente, do É, empreendedorismo mesmo. foi, Isso foi. aí ajudou muito, fez todo um diferencial. É. Então, eu sei que hoje o empreendedorismo está muito em alta. Então, que vocês continuem, não desistam. Tem dias que não é fácil, mas o outro dia um vai compensando o outro e aí eu falo que tudo vai acontecendo. E quando a gente vê, a gente, né, Tiago, a gente fala, poxa, ufa, uau, Valeu muito a valeu pena, né? muito a E vale pena. ainda. E vale, né? E continua valendo. É, porque a estrada é longa, né? É, A estrada é longa, a gente cada dia você tá aprendendo mais, né? E ainda tem muita coisa, tá, pessoal, que vai acontecer ainda nessa trajetória nossa, de sim, evolução, de aprendizado. Ainda a estrada ainda é muito longa, mas lembrando do que era e hoje é como tá, verdade. já é assim uma coisa sobrenatural mesmo. Sobrenatural, a gente fala. Sobrenatural. E assim, gente, acredita, a gente tem, quando chegou a nossa centrífuga, que foi essa máquina que a gente investiu também, uma das máquinas, né? Que chegou, ela entrou até de guincho na nossa empresa, porque ela era bem muito grande. Ela veio de caminhão, né, É, Thiago? veio de Goiás. Então, veio de Goiás. Então, assim, aquela, nossa, vai chegar a máquina, aquele coração apertadinho. É, Então, quando chegou assim, gente, foi tão, como que eu vou te é. falar, Thiago, Cris motivador. Bliquinha, Biquinho. Cris Show de bola, Biclin, Cris, hein? Tamo junto. foi um dia assim inesquecível de uau, né? Conseguimos assim. Aí a gente lembrou, como eu falei para vocês, da máquina de R$ 120 É, quando chegou a máquina que a gente comprou. Então, assim, valeu muito a pena. Então, não desista, a gente sempre bate nessa tecla, né? E o que é mais importante, acredite em você. Não deixa ninguém falar que tirar o você teu sonho, né? tirar o teu sonho. Não, eu não sei, eu acho que não. Não, É, você consegue. Você consegue, você é capaz, você tem que acreditar em tem você. que acreditar. Acordar todo dia, olhar no espelho e falar: Uau, tô de pé, e acreditar em você. Agradecer a Deus, ter gratidão todos os dias É isso e aí. acreditar em você. Porque quando você acredita, a atmosfera, tudo Tudo acontece. Não acontece. desistam Não dos sonhos de desista. vocês. É, eu assisto muita história de empreendedorismo, né? É, de grandes empresários hoje e tudo também. É, E tem várias histórias aí que falam, teve empresário que faliu 3 empresas, na quarta ele deu certo, mas ele nunca quis, ele não desistiu, ele sempre quis ter a empresa dele e uma hora ia dar certo. Então, é, pessoal, às vezes a pessoa não deu certo em um, vão para outro. Vai para outro. Vamos tentar nesse aí, não deu no outro. Vai, tenta mais outro. Mas não desiste, porque vai depender só de você mesmo. É, fácil nunca será, isso aí, sem sombras de dúvida. Mas esse é um pouco da minha história, né? Agora, a história da El, que é antes da empresa, né? A gente vai falar de uma pessoa que Deus trouxe também maravilhosa na nossa vida, que foi um divisor de água imenso. Nós vamos falar dela, sem sombras de dúvida, né? Não tem nem como não falar dela. É, a Elke já foi, já foi instrutora, sim. De quando autoescola de também, gente, é autoescola, foi muita instrutora coisa. por muito tempo. E É. instrutora de autoescola, dava aula de carro, moto, tinha carta até de caminhão, né, Branca? Sim, gente, É. caminhão. Aí foi renovar a carta, né, vai querer deixar padeiro? Eu falei, bicho, você não vai dirigir mais caminhão, só dirigir É, caminhão não, fia. Não mexe nisso isso. daí não, deixa isso aí do É. jeito que tá. E ela dirige muito bem também. E ela foi instrutora,
foi frentista, né, É, Branca? trabalhei na autoescola Rally, Trabalhou na galera da escola Rally, um Rally por beijo, um um abraço para tempo, trabalhou em vocês lá em peixaria. Santos, na Afonso Pena. Manda abraço pra Foi eles, Branca, um, você foi um tempo conhece. É, muito precioso, maravilhoso precioso, também. Tem lugares que a gente Sou passa na vida grata, que, né, é, foi bacana na nossa deixando vida, as foi portas legal. abertas, né? Isso é É, muito importante, porque você não precisa se esconder de nada. Então, é quando isso você aí, isso aí. é, trabalha direitinho, né? E você tem que deixar as portas abertas. Sempre falei isso pro Thiago, Sempre, né? sempre. Atender as pessoas bem, né? Tratar os clientes bem, senão como que a gente estaria aqui agora, É, né? é isso aí. Dando a nossa, né, Thiago? Toda a Nossa cara. passagem que eu tive nas empresas antes de eu abrir a nossa, eu deixei portas abertas. São clientes nossos hoje, são amigos nossos hoje, amigo meu. Deixei portas abertas. Você que está assistindo Amém. hoje, vendo esse podcast da gente, grava isso para você na tua vida, de verdade. E meu serviço aqui tá ruim, não sei o quê. Dê glória nele. É, se não quer ficar mais nele, procura uma coisa melhor, mas deixa aquela porta aberta. Agradece a Deus que te colocou lá. Seja grato, Seja né? grato, porque Gratidão. isso lá na frente vai te fazer uma diferença imensa. Isso é muito importante. E que mais aí, Branca? Então, vou falar um Você queria pouquinho saber? de mim, né? A gente Fala de tem um você, é. tempinho. Eu tenho 45 anos. Conheci o Thiago em 2010. Meu pai tinha 7 meses que ele tinha falecido, né? Não tive muito contato com meu pai, para vocês entenderem a história. Então eu sentia muita saudade do meu pai, né? Então ele nos abandonou, eu tinha 4 aninhos de idade, a minha irmã tinha 5. Então eu sempre sentia, né, essa falta, né, do pai. Mas a minha mãe maravilhosa, né, já é falecida, mas a minha mãe ela foi pai, foi mãe. Foi, mãe. E hoje, e tudo que está acontecendo também, agradeço primeiramente a Deus, mas segundamente agradeço a ela, porque ela sempre foi uma mulher de fibra, ela nunca desistiu, né? E o meu pai decidiu seguir caminhos diferentes. Então, ela chegou em São Paulo, novinha, mas aí conheceu meu pai e teve a gente, mas sempre trabalhou. Aí ela veio para Praia Grande, eu sou natural de Tatuapé, de São Paulo, mas falo que eu sou de Praia Grande, que eu amo essa cidade. Essa cidade é maravilhosa, sou muito grata por tudo que eu estou Verdade, vivendo verdade, aqui. verdade. Cidade maravilhosa. Então, eu amo a Praia Grande. Eu sou muito grata a tudo, né? E a todos. A todos. E um pouquinho que eu estava falando da minha história. Então, quando o meu pai, 8 meses antes dele falecer, ele recebeu o diagnóstico de câncer, estado terminal, e a assistente social perguntou para ele se ele queria alguma coisa, e aí ele falou que a única coisa que ele queria era ver as filhas dele, que ele queria pedir perdão. Não sei porque eu tô falando isso, gente, mas, né, contando a nossa história, e é, eu acho que, de repente, pode somar alguma coisa, né, para alguém de perdão também. E aí, quando me ligaram, imagina você 22 anos sem ver teu pai, imagina. Quando eu atendi, eu achei que era mentira, achei que era trote. A vizinha falou: teu pai tá no telefone. Como assim meu pai tá no telefone? E eu achava que meu pai já tinha até. Eu achava que tinha falecido. Eu ouvia música, aquela do Fábio Júnior de pai. Então sempre chorava, né? Eu estava em barzinho e eu sempre chorava, porque quando eu escutava, eu falava assim: ai, pai, eu olhava para você e falava assim. Pedia para Deus trazer, né? Porque eu queria saber o que aconteceu, se ele estava vivo, o que tinha acontecido com ele, se ele tinha morrido. Eu precisava ter uma resposta. E aí, quando ele falou, oi, filha, assim, eu reconheci a voz, mesmo com 4 anos de idade. Foi a última vez que eu tinha visto ele, né, Tiago? Eu ouvi a voz, eu só falei assim, pai, o que que aconteceu? Por que que o senhor sumiu? Meu Deus, mas assim, você vê, mesmo esse todo o tempo eu queria muito ver ele, abraçar ele. Então, eu fui muito feliz, eu chorava muito. E aí, ele falou que queria ver a gente, aí a gente foi. Eu fui ao encontro dele, eu e minha irmã. Minha mãe não quis ir porque ele fez minha mãe sofrer demais.
E aí foi uma viagem muito longa que eu quase não chegava. Eu lembro que chegou assim, era um sobrado. E eu subi rapidinho, assim, correndo, com 29 anos já, já grande, né? Aí eu cheguei, ele só falou assim, nossa, como você tá linda, como você é linda, filha. Aí eu falei, pai, ele falou assim, nossa, está... ficou todo bobo, né? Eu falei, sou sua filha, né? Aconteceu, a gente, mesmo assim, minha mãe conseguiu criar, a gente estudou, né? A gente tá bem, né? Os caminhos certos. E aí ele pegava assim no meu cabelo, ficava no meu braço, assim, nossa, você é muito bonita, e conversando, e aí eu abracei ele. Aí foi um tempo bem precioso. Sentei na cama com ele, depois conversei. E aí eu falei, pai, eu só falei assim pra ele, por que que você não procurou a gente antes? Mas, pai, quem sou eu pra perdoar? Lógico que eu perdoo, né? Eu te amo. E aí eu abracei muito ele, falei, eu queria ter tido muito contato, né, com você. Eu só abraçava ele, aí a gente almoçou e foi assim, um tempo muito lindo, muito precioso. E eu perdoei o meu pai, sim, claro. Quem sou eu para não perdoar, né? Então, foi assim, me deu também um gás, porque depois aí eu falei, nossa, eu conheci meu pai, então tudo começou a acontecer, porque aquela ausência me criava algumas barreiras, mesmo eu correndo atrás das coisas, mas eu tinha que resolver isso. E isso aconteceu, e eu tive o privilégio, né? De Deus, que ele fez com que eu conhecesse meu pai. E aí eu conheci o Tiago, né? Então eu falo que Deus ele sabe de todas as coisas sempre. A gente não sabe de nada. E aí foi um tempo que meu pai faleceu, o Tiago apareceu e nós estamos juntos até hoje e muito unidos, né? Ele passou muitas coisas junto comigo, a gente passou, né, Tiago? É. Um ajudando o outro, dando força pro outro, Uns perrengues já uns passamos de perrengues, avião. mas um ajudando o outro, segurando na mão, ó, vamos junto. E a gente não se soltou mais. A gente se conheceu no shopping, como ele falou, eu estava na fila do McDonald's. É, Ele falou, ah, é ela. Falou, é, nossa. Aí já pegou meu telefone. A gente tem até a foto dele pegando o tem, tem, contato. tem. Gente, para vocês verem. E aí estamos juntos até hoje, né? Nós tivemos. Eu engravidei, né? Porém, não aconteceu, né? O Aí coraçãozinho do perdeu o nosso bebê. filho É. parou, Aí né? teve a Nós história de tivemos Portugal, né, Elton? dois filhos e não aconteceu. Eu falo também que Deus sabe de todas as coisas. E eu sou feliz do mesmo jeito, né, Tiago? Isso É, não vai mudar não vai a nossa mudar. É. história. E, e a gente é uma criança, a gente cuida dos sobrinhos, É, né, Tiago? hoje os Presente. sobrinhos viajam com a gente. A gente vai viajar agora em junho. É, pela primeira vez vou levar minha mãe, ter o Ah, privilégio de levar minha mãe para viajar, né? E vai minha mãe, vai minhas duas sobrinhas, uma hum. delas da parte da El, que já viajou as 3 vezes com a gente, vai de novo. É uma benção, A a gente menininha. consegue É, e a proporcionar, né, pequenininha isso agora tá para começando a ir elas. com a gente, que é da parte do meu sobrinho. Tá começando a ir com a gente e ela vai começar. Amanhã ela tá até em casa, acho. E graças a Deus, hoje a gente consegue proporcionar isso. E até esqueci que eu ia falar. Era Não sei. da viagem mesmo, acho que era. Pode falar, vou lembrar É, aqui. aí eu conheci o Tiago. E aí a gente juntou, porque os dois empreendedores, e aí a gente, né, noivou, como ele falou, a gente ficou noivo, a gente namorou, a gente noivou, a gente Ah, casou. de Portugal, lembrei. É, É, aí teve a história de Portugal, porque aí o que aconteceu? A empresa iniciou em 2017, né? Mas registrada mesmo, acho que foi 2019. 2019 foi quando Deus fez um estralar de dedo. Foi estralar de dedo foi 2019. Aí 2020 veio a pandemia, né? Acho que foi 2020 veio a pandemia, né? Aí Deus bateu a palma, já não foi mais o estralar de dedo, foi a palma mesmo. Então, em 2018 teve aquela situação da greve dos caminhoneiros, da gasolina e tal, o impeachment da Dilma, o bicho pegou. O bicho pegou feio. Aí eu falei, é o que do céu. Nós vamos passar fome aqui, filha, nesse país. Vamos embora daqui. Você tá doido aí.
Começou a vender as coisas em casa. Vende isso, vende aquilo, isso aqui. Chipou o cachorro, Federico, nosso cachorrinho tá até hoje chipado. A gente ia embora para Vamos embora para Portugal. Portugal. Ah, tá, vai, vocês vão, vamos sim. Não deu nada certo, não era para ir, né? E a gente tinha um carro já pela primeira vez da Mas firma. você está confundindo. É, Você está confundindo. A gente ia embora para Portugal quando a gente perdeu os bebês. Quando perdeu o 2018. bebê. Então, e aí na pandemia não. Não, não, então, Portugal a gente Sim, ah ia em tá. Pensei que 2018. foi na Não, pandemia. não, Ah não, tá. 2018. E Isso. aí a gente ia para Portugal em 2018 e aí começou a vender tudo que tinha, ficamos num colchão solteiro, dormindo nele durante 6 meses, Elke. 6 6 meses. Os meses, os dois esse dois. colchão solteiro assim no chão. A cama novinha é o que vendeu, vendeu cortina, vendeu não sei o que, ficou só, acho que só a TV lá. Eu falei, meu Deus do céu. E ai, não vai mais, não vai. E aí o único carro que tinha era um carro que era já era da firma, né? E aí vamos voltar Tava no comecinho, no né? Mas comecinho, a vamos, gente acreditava, mas a gente é, é que deu uma crise no é, Brasil, né? Foi uma ficou meio crise, assustado, porque ficou no assustado, todo começo. mundo ficou. Foi É, uma crise que deu de impeachment da Dilma, greve da gasolina, então o negócio ficou muito assustador mesmo. E aí não deu nada certo, e aí e agora vamos voltar do zero. E aí a gente voltou do zero. Começamos a atender os clientes de novo. A gente não tinha deixado de atender, porque a gente não foi embora, então porque assim, continuamos. a promessa era o quê? A promessa era a É, empresa, né? Então, era aqui no Brasil, é. e aí os clientes falou, quando a gente falou, eles É, começaram a dar risada. Como assim? A gente já conhece, a gente tem alguns já tinham fidelizado, a gente tem, ai, confiança. Como é. vocês vão embora, vai deixar a gente na mão? Não, não pode. Está acontecendo. E aí eu falei, não, Thiago, a gente não pode. E aí esse cliente começou a chamar. E aí a gente falou, Thiago, a gente não vai. E aí eu comecei a chorar do nada. Tava dormindo, acordei, comecei a chorar. Falei, Thiago, eu tô sentindo, não é pra gente ir, a gente não vai dar certo, a gente vai ficar. Porque eu sempre acreditei, a gente mesmo tendo algumas coisas, ele sempre É, tinha vontade de ir, então eu falei, Thiago, teve uma mas crise de nunca choro foi a dela. minha É. vontade, nunca Foi uma foi a crise de minha choro mesmo. vontade É. de ir embora. Então eu, tanto é que quando eu fui tirar o passaporte, fui com o coração muito, eu não queria ir, fazendo de tudo para não ir mesmo. Ai, já tem que ir, não, porque eu não queria ir, porque eu sabia que a promessa era aqui, É. né? E aí quando a gente começou a ficar, os clientes, ai, que bom que vocês, ai, ufa. E aí foi quando nós conhecemos a. Aí eu começou a acontecer, já estava acontecendo os trabalhos, Aham. mas aí também foi também um divisor de águas na nossa empresa que ajudou muito e tem ajudado muito. Até hoje nós temos gratidão, muita gratidão eterna, que é a Ana Lu, A Ana Lu não podia deixar de estar nessa história é, nunca. A Ana Lu na lista foi. A Ana 38. Lu entrou na nossa vida 2000 e. Na verdade, eu não sei se foi 2017 que ela entrou, 2018, eu não lembro. Ela já tinha Eu não feito uma sei. parceria com a gente, eu não É, nem me recordo se foi 2017 ou 2019, não recordo. Mas aí, a Ana Lu, pessoal, quem não conhece a Ana Lu, pode conhecer, mas acredito que deve maravilhosa. conhecer. Eu não vi isso 38, Ana Lu, maravilhosa, sensacional. Valtinho, um abraço, tamo junto, Valtinho. E Ana Lu entrou e aí foi aquele leque de Uma clientes, querida. seguidores da Ana Lu, seguidoras fiéis à Ana Lu mesmo. E não é porque eu tô aqui no podcast falando da Ana Lu, mas a Ana Lu realmente, até a gente segue a Ana Lu. As coisas da Ana Lu meu, é muito show, ela mostra o dia a dia, né? E é o que o pessoal quer hoje, né? Quer ver isso. E a Ana Lu realmente, ela mostra isso. E aí começou a vir muita gente, seguidoras dela, seguem até hoje, é nossa parceira por muito tempo. E aí começou a vir muitos seguidores delas até que foi virando aquela corrente. Uma seguidora fez um trabalho legal, a gente fez um trabalho legal com ela, e ela passou para amiga, a amiga passou para tia, e assim foi virando aquela corrente. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí foi um divisor de água muito grande.
na nossa vida e na Ela empresa. sabe um pouco da nossa história É, também, né? ela sabe um pouco da nossa história e até hoje é nossa parceira. Seguidoras até hoje chama a gente. O pessoal pode chamar, que a Ana Lu é sensacional. Nós estamos aqui para atender vocês da melhor forma, não tenha dúvida, né? E a gente não podia esquecer da Ana Lu. E eu também tenho que citar uma pessoa, a gratidão eterna por essa pessoa que eu particularmente nunca vou esquecer, é o que sabe disso, né? Luciano Lucan, você foi um cara, né? É, verdade. É, gente, é porque ele é emotivo, né? Então, ele lembra. Eu sei que ele está assim, sensível por tudo que a gente está vivendo, então, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente lembra, a gente fala, mas, gente, meu Deus, como está acontecendo isso? É. Então, ele se Aí eu fico um emociona, pouco assim né? emocionado, é. O Luciano Lucan, um abraço, tamo junto sempre. Na hora que você precisar de mim, pode me chamar, não tenha dúvida. Vou esquecer de você nunca. É uma gratidão que eu tenho Gratidão também. pela a Elke também, Né? pela sua pessoa. Você é um cara sensacional que a Praia Grande, pré-agridense, né? Em si, o que mora aqui há muitos anos, conhece o Luciano. O Luciano tem assim, uma pessoa muito bem vista por muita gente, porque é um cara que ajudou muita gente, e deve estar ajudando até hoje. O Luciano é sensacional. Neymar pai também, parceiro, super Hoje a parceiro. gente atende, né, as casas do Neymar, Neymar já Júnior, se você estiver Neymar Júnior, se estiver assistindo, assistindo, a gente um atende as casas abraço para dele. você, gratidão. Nós temos De repente gratidão você vê, eterna. eu Neymar sei que a sua pai, vida é Neymar corrida Júnior, demais, a gente sabe disso, mas de repente, né? coração para vocês, para a Coração, a gente família tem o maior aí, carinho de atender Neymar. a casa de vocês até hoje, com muito prazer mesmo, de verdade. Nós somos fã de você. Hum, Independente do trabalho, nós somos fãs. Você é um cara muito, muito 10 mesmo. Então, é como eu que tava falando, na Praia Grande, eu moro aqui 30 anos, né? Vim pra cá com 94 e eu passei muitas lutas com meu pai aqui na Praia Grande, né? Mas hoje, com todo esse tempo que eu tô morando aqui, assim, de verdade, eu passei muita luta com meu pai, né? A empresa do meu pai não deu certo, ele vendeu e tudo. Mas eu sempre gostei dessa cidade. Eu nunca quis sair daqui, né? E aí, hoje, então, eu amo mais ainda essa cidade. Eu gosto da cidade mais, uma cidade que cresceu demais. Tem a tendência é só crescer mais ainda, tá abrindo campus para muita gente, cara, que legal isso. Abrindo emprego para muita gente, empreendedorismo crescendo muito aqui. Uma cidade maravilhosa de morar. Tem algumas pessoas que às vezes falam, né? Ah, fala mal da Praia Grande, né? Porque, Praia Grande. Eu falei, cara, não fala mal da minha Eu cidade, super não. defendo, gente, porque Porque eu não gosto dá. demais de lá. Problemas toda Né? cidade tem. E tem isso, toda cidade tem. Então, assim, mas é uma cidade que o prefeito fez a diferença aqui. Para quem, né, é daqui, veio para cá nos anos 90, eu vim em 94. E para quem veio nos anos 80, eu já não era nem nascido, mas sabe do que eu tô falando. Essa cidade era literalmente uma lama a avenida, né? É E verdade. olha hoje, tudo Cresceu pavimentado. muito, né? Cresceu muito e a tendência é só aumentar. Então, assim, 70% do nosso cliente hoje são da Praia Grande. E 70 ou 60, 40 em Santos. Tem bastante também cliente em Santos. É uma cidade também que não tem nem como falar, né? É uma cidade que maravilhosa também. Mas, assim, estou falando especificamente da Praia Grande porque é onde a gente foi criado, Sim. né? Moramos aqui, tem uma história, nossas famílias, nossos parentes são daqui, meus amigos são daqui. Então é isso aí. Hoje a gente veio contar, né? Que a gente contou um pouco da nossa história, É, pra vocês estarem conhecendo, né? Que, quem é a Telk Clean.
E para você estar conhecendo mais um pouco também da gente. Da gente, que É, nunca ninguém soube, né? Só soube a empresa. isso. Eu nunca, particularmente, eu que nunca fizemos vídeo pessoal É. e colocar na empresa. Não, sempre foi da empresa. É empresa, empresa. É o podcast, ele proporciona isso aqui, né? O estúdio da Bel, show de bola. Gratidão também, MD. Gratidão. E bens, MD2 Estúdio, vocês são vocês são demais. demais. Por isso que a gente escolheu vocês. Segue Vocês eles são aí. 10. É isso aí, segue eles aí. Se inscreve no canal deles aí. E hoje eu vou recordar uma coisa rápida assim, que eu assisto os Tubarões, né? O programa de Tubarões. E eu acho muito sensacional a história de várias pessoas. A Magazine Luiza, a Dona Luiza tem uma história imensa. Então, aquele ator da Globo, que é o Tito, né? Uma vez eu vi ele colocando uma nota no Instagram dele e falou assim, gente, nós estamos no mesmo barco. Então, o empreendedorismo hoje, o microempreendedor, ele está no mesmo barco, não tem concorrência, não tem disputa, não tem nada, todo mundo está no mesmo barco. A luta no nosso país, ela é diária, nós temos uma carga tributária muito grande, então nós tem que persistir e é um leão por dia para derrubar. Até 2, né? Até 3, dois. Thiago. Então, o empreendedorismo, ele é assim no Brasil, ele não é fácil, mas é uma terra abençoada, meu. Se não fosse corrupção, nós seríamos um país igual aos Estados Unidos, não tenha dúvida. Mas a corrupção, infelizmente, atrapalha muita coisa no nosso país. E hoje o podcast, né, que é uma coisa nova, que acontece? Ela proporciona de você falar da tua vida, né? Um pouco pessoal, da tua história. Sim. Eu assisto muito podcast. Eu acho o podcast uma coisa que fizeram que, meu, o cara que inventou. Thiago é fã, gente. Já É igual o adiantando cara aqui que para. inventou o Uber. Esse cara É, aí é já maravilhoso, cara. adiantando Eu para ando de Uber vocês. direto também aí. Meu, patinete elétrico também. O cara que inventou, eu tiro o chapéu pra ele. Depois a gente vai fazer Porque é um bom para os demais. clientes, né? A gente vai trazer também clientes. Parceiros, Vai né? parceiros, tá? Esse Parceiros foi o aí primeiro. que tem loja na Praia Grande, Mas Felipe. sim, mas a gente E acredita que a gente vai fazer a outros, gente, sim. esse foi o primeiro aqui, Cabel. Vamos fazer muito mais aí, sem dúvida. E É, alguns clientes captam isso, né? Ó, Telk Clean aí. Teve uns 3 clientes só que chegou a falar isso pra mim. Ah, olhou assim e falou: Ah, é Thiago Elk? Falei é, isso mesmo, mas a maioria alguns matam a nem charada logo. talvez, né? Correria, mas falou: Caramba, eu imaginava que era Thiago e Elk. E esse nome, na verdade, foi eu que pensei, né? Que eu falei pra Elk. Eu pensei, falei, Elk, vamos colocar os dois nomes. E aí o Luciano da gráfica entrou, né? É, Que era o gerente dela na churrascaria Leitão. isso, trabalhei no Leitão Trabalhou no Leitão. também, gente. Trabalhou no Churrascaria Leitão, na Leitão, recepção. na recepção também. E foi um tempo legal também, né? Foi um Foi. tempo muito bom também. E aí entrou e, gente, Esse logo, gente, tem muitos sonhos. é Muitos sonhos de não desistir, de acreditar, e tem toda uma história aí nesse nome. toda uma Então, história. Eu tenho um costume de falar assim para alguns meninos que passou na empresa e falar assim, isso aí não vai dar, né? Eu vou dar um exemplo para qualquer pessoa que estiver assistindo a gente. E assim, independente do segmento que você for trabalhar, né? Isso não vai dar. Se você nem tentou, como é que não vai dar? Você tem que tentar. é, Para depois você ver que não vai dar. E mesmo assim faz de tudo para ele dar. Que se você fizer de tudo, se ele não der 100%, mas 70 ali ele vai dar. sim. Ele garanto para você que ele vai dar. Entendeu? Então é um pouquinho da nossa história, isso aí da empresa, da nossa vida pessoal, né? Eu e a El, que amanhã vai, dia 18, faz 13 anos 13 junto, anos. casado 10, né? 10. Sim, E é uma história muito grande. Pensa que trabalhar marido e mulher, não é pensa que é fácil, fácil, gente, que não não é. é fácil. Às vezes, Mas sempre tivemos na acontece. mesma direção, mas às vezes sai as faíscas, como todo casal tem. Isso aí é natural, isso faz parte, Mas mas consegue, dá. Hoje tem consegue. visto, inclusive, até muito casal trabalhando junto. Muito casal. E outra coisa, eu vou citar aqui que é até legal falar, tem visto muita moça hoje, mulher entrando na área profissional, em qualquer segmento que o homem fazia. Então, assim,
É, É legal demais ver isso hoje. A mulher, ela tomou o estão espaço dominando dela, né? mesmo. Ela prova hoje, já há um bom tempo, que falou, não dependo do homem, eu faço. E numa parte não é legal, que é uma geração que você vê que é uns garotos que não tão tendo foco, que não é esse caminho. A internet é legal, pessoal, eu fico falando muito, né, Elke? Podcast estamos agora. Internet é maravilhoso, é show de bola, mas tem que, É, tem que focar, tá e é bom? isso. Aí, só para resumir rapidinho, eu tinha abrido um carrinho porque é um buffet de brigadeiro, que os clientes queriam que eu continuasse, mas eu já estou aqui adiantando para vocês que não teve como, eu vou seguir no meu segmento, né, que foi nosso sonho, que é a nossa lavanderia até o Que Clean. Então, hoje, né, eu estou encerrando a brigadeiria gourmet. Então, a gente vai continuar só com a É, lavanderia. que era um outro Só. segmento que ela ia abrir, mas não tem como, o E tempo é muito, muito corrido. estamos agora, a gente vai. Acabamos de fazer um empreendimento numa passadoria também para vocês, já logo estou adiantando de mão. É, E é isso, no segmento. é isso aí. E brigadão, gente, Gratidão a pela todos, nossos oportunidade. clientes. Abel, sensacional. E se inscreve Esse é o no, nome dela. no estúdio da Abel lá. E se inscreve no nosso também, né, Elke? E agradecer também a G, da G, M2, o estúdio. estúdio. Conheci, tive o prazer, né, de conhecer hoje. Se inscreve, curte Gente, se inscreve e curte, se inscreve no canal e e curte, curte. que olha, Vê o bastante. Acompanha os compartilha podcasts, também, compartilha, né? Que é show de porque bola. é Até o próximo programa. maravilhoso e até o próximo Até o programa. próximo Um programa. beijo, fiquem com Obrigado, gente. Deus, Valeu. gratidão.